O Entre Elas está de volta. E mais uma perguntinha, dúvida dos nossos telespectadores. O não pagamento da pensão, o pai perde o direito da visita? Isso também é um equívoco muito grande, Vivian. Muitas pessoas, às vezes, cometem esse equívoco, tá? O direito de visitação não tem nada a ver com o direito com a obrigação de prestar alimentos, tá? Aquele genitor que não está prestando alimentos, você tem que recorrer à justiça através da ação de alimentos e depois a cobrança desses alimentos através da execução, como eu vinha explicando anteriormente. No caso do direito de visitação, é outra situação completamente diferente. Não é porque a pessoa não paga a pensão que ela também perde o direito de visitar. Não. São direitos autônomos, separados, direitos da criança que devem ser resguardados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um equívoco comum, mas não deve ser feito. Uma genitora que tem a guarda unilateral de seu filho e proíbe o outro genitor de conviver, de exercer a visitação, simplesmente porque ele não está pagando a pensão alimentícia, ela está cometendo um erro muito grande que pode trazer consequências. Não só em relação à criança, que vai sofrer consequências emocionais de não estar convivendo com aquele genitor, como consequências jurídicas mesmo. Porque a reiterada atitude dessa forma pode levar até a perda do poder familiar. Ela pode haver reversão dessa guarda, se esse genitor vier na justiça. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok, mas aí ele tem o direito, ele tem um final de semana, de 15 em 15 dias, ele tem um final de semana e ele simplesmente não aparece. A mãe também se programa, porque ela dá continuidade à vida dela, uma coisa é ela ter a filha dela, outra coisa é ela ter a vida pessoal dela. Ela dá continuidade à vida dela e ele simplesmente some, ele não aparece no final de semana acordado. E o que ela faz? Vivian, na verdade, isso aí, vocês começaram o programa de hoje falando que a gente não tem como obrigar a botar amor no coração de ninguém. É verdade. Isso é a mais pura verdade, entendeu? A visitação é um direito, não é uma obrigação. Ele tem o direito de visitar. Se ele não exerce esse direito, é ele quem está perdendo essa oportunidade. Né? Isso aí pode trazer consequências para o menor, isso aí pode até gerar, dependendo da gravidade das consequências, uma ação por dano moral em face desse pai, que abandonou em face dessa mãe, né? De quem? Do genitor que abandonou, que não cuidou, pode gerar lá na frente consequências. Porque aí fica essa guerrinha. Então já que ele não veio esse final de semana, que era o final de semana dele, no outro final de semana que não era dele, eu também já tenho um compromisso com meu filho. Isso aí. Então começa a criar aquela picuinha, né? Então já que ele não foi, agora ele também não vem. E quem perde nessa situação toda é a criança. Então, voltando à situação do interesse do menor, é sempre que a gente deve pensar no melhor interesse do menor. E quem são os adultos é que tem que se preocupar com isso, que são os genitores. Na verdade, gente, o ideal é ter sempre bom senso, né? Agir com bom senso. A relação de vocês não deu certo, o casamento não funcionou, a sociedade não funcionou lá, né? A união estável não funcionou. Tudo bem, mas vocês têm um filho em comum e cabe aí ter um bom senso no agir desse filho, no criar desse filho, né, no educar. Ele vai depender, amar os dois da mesma maneira, se receber dos dois o amor que ele merece, né? Agora, doutora, uma pergunta, já que a gente está falando sobre isso. Quando a mãe passa a morar com outro companheiro, o homem, ele tem direito de pedir uma revisão no valor, porque ela está com outra pessoa e de repente agora ela tem um parceiro que possa ajudar financeiramente? Não. Responsabilidade de genitor é responsabilidade de genitor, tá? Não se transfere para outra pessoa. Se tem aí um outro, né, companheiro vivendo junto, que queira auxiliar, ótimo. Mas aquele pai original não vai deixar de ter essa obrigação e nem reduzir a pensão alimentícia, porque ela agora está vivendo, né, uma outra relação, ou ele também, não existe isso. Não. Bom, gente, então vamos para mais uma perguntinha do nosso telespectador, estou curiosa para saber. Até qual idade uma pessoa tem direito a receber pensão dos pais? Então, doutora Suzana, como a adolescente pergunta, até que idade que o pai tem essa obrigação? Então, a obrigação, ela vai até os 18 anos de idade, mas ela pode se estender até os 24 anos de idade, enquanto esse filho estiver cursando uma universidade ou cursando um nível técnico, um curso de nível técnico, ou seja, enquanto ele está se preparando para poder ter seus ganhos próprios.
Então, a princípio, até os 18 anos, se parou de estudar, já está trabalhando, já tem seus ganhos, e assim mesmo, esse genitor que arca com a pensão alimentícia, ele precisa vir à justiça e pedir a exoneração e comprovar que esse filho já tem seu próprio sustento. Caso contrário, ele tem que permanecer pagando até os 24 anos de idade, porque isso é um investimento para que esse filho possa, por si só, mais para frente um pouquinho, quando concluir seu curso universitário, quando tiver o seu curso técnico concluído, já ter uma profissão, poder exercê-la e então se tornar independente. No caso da mãe, está sendo responsável pela guarda e criação do filho. Ela precisa informar, então não. O pai que tem que... Essa obrigação a aí obrigação é do genitor, é do pai que paga a pensão alimentícia, Entendi. né? Chegou aos 18 anos. Porque se ele quiser continuar pagando, ele pode continuar pagando, é filho dele, né? Entendi. Mas se ele já não pode mais, ou já sabe que o filho já é independente, já está trabalhando e para ele aquilo está pesado, ele tem que ir na justiça entrar com pedido de exoneração. Procura a defensoria, procura o advogado de confiança dele e faz o pedido de exoneração. Não pode simplesmente parar de pagar. Ah, fez 18, não pago mais. Não é por aí. Um outro caso que, assim, choca muito. Vamos lá. Separou, pensão alimentícia, e o pai casa novamente e arranja outro filho. E aí? E aí, juíza? Eu não tenho dinheiro para pagar para 2 filhos. Como é que faz nessa situação? Na verdade, Vivian, isso também é uma coisa bastante comum e muitos triste, acham que né? é triste. Muitos acham que porque teve um outro filho já não precisa mais sustentar aquele. A outra acabou, já a outra passou, acabou, não existe mas não é por aí, mais. tá? O que pode acontecer, na verdade, assim, o que modifica uma pensão alimentícia verdadeiramente são fatores supervenientes, independentes da vontade daquela pessoa. O caso do desemprego, né, uma doença, que são coisas que você não deseja e não quer, né? Mas um filho você desejou, você quis e você já tinha aquele filho anterior. Mesmo assim, óbvio que você tem que tratar os filhos de maneira igual. Então, se esse genitor não está suportando pagar o pensionamento porque ficou elevado demais, ele vem à justiça e pede a revisão. Não deixa de pagar enquanto não tiver uma decisão modificando aquilo, porque senão ele pode ser preso, né? Mas ele pode sim vir pedir uma revisão, não uma isenção, não uma desobrigação, isso não existe. Ele pode vir comprovar que a chegada desse novo filho interferiu sim e ele agora não suporta mais arcar com uma pensão tão grande. Por exemplo, vamos supor que ele pagava 45% dos rendimentos dele a um filho, só tinha esse filho. Aí ele casa, constrói uma nova família e agora a nova esposa dele tem um outro filho. E esses 45% ficam de fato elevados. O que ele tem que fazer? Porque agora ele tem 2 filhos. Ele tem que vir à justiça pedir uma revisão. Ah, eu não posso mais pagar 45%. O juiz vai adequar de acordo com o critério da possibilidade dele, das necessidades de ambos e vai estabelecer um percentual que sirva para os dois, né? Agora, doutora, o valor de cada filho vai ter que ser igual ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? Você tem que, como eu estava falando anteriormente, os critérios são subjetivos. Isso vai depender muito das necessidades especiais de que a cada criança uma. possa ter. Entendeu? Isso não é exatamente igual. Não se estabelece sempre o mesmo percentual para cada filho. Conclusão, então. Minha conclusão. Se você se separou, não deu certo no primeiro casamento, pensa muito bem antes de fazer o segundo filho. Tenta dar uma qualidade de vida para o seu filho, entendeu? Porque hoje em dia o mundo está tão difícil, está tudo muito caro. Para você dar uma qualidade de vida para o seu filho está tão difícil, então a gente tem que pensar antes, não é? Não só o homem, não. Eu falo pela mulher também. Entendeu? Porque a mulher, ela fica com a maior parte. Porque não é só o financeiro. Não é o financeiro, é o dia a dia, é o compromisso com a escola, é a saúde. Ah, ele passou mal à noite.
Você vai ligar para o pai, ele tá tossindo, você vem aqui ver se tá tudo bem. Você não vai fazer isso. Então, né? A vida da mulher gira em torno do filho, da criança. Na maioria dos casos. Isso também não é, né? Isso não é mais uma regra. Não é uma regra, exatamente. Agora, uma dúvida minha. Filho adotivo tem também direito à pensão alimentícia? Tem. Filho adotivo é um filho normal, como qualquer outro filho. Ele apenas foi adotado. Tanto que o processo de adoção, ele nem consta, não existe mais isso de constar na certidão de nascimento, que o filho é adotivo. É um filho normal. Como qualquer outro. E nesse caso, eles adotaram uma criança e na separação, os mesmos direitos para o filho adotado. Normal, tá? Bom, gente, a gente tem mais uma perguntinha até muito interessante, que agora é de um rapaz, que ele quer saber o inverso, né, do que a gente está batendo um papo aqui. Vamos escutar. A pensão é só uma responsabilidade do homem? Em que momento ele pode exigir isso da mulher? Muitos homens devem ter adorado essa pergunta. Explica pra gente, doutora, como que funciona isso na prática? É verdade, gente. O que a legislação estabelece é que a responsabilidade pela criação e educação dos filhos, sustento dos filhos é de ambos, é dos genitores. A gente não fala mais hoje em dia em pátrio poder, a gente fala em poder familiar. Hoje, a família moderna, hoje em dia, pode ser composta somente por um genitor e um filho, por outro genitor e um filho, por 2 genitores e um filho, por casais homoafetivos, enfim. São variedades grandes de famílias que nós temos hoje em dia. Então, não se pode mais dizer que, obrigatoriamente, a guarda do filho ficou com a mãe, ou sempre com a mãe. Isso não existe. O que se pensa hoje em dia sempre é no que é melhor, o que está trazendo mais benefício para a criança, o que vai trazer menos sofrimento para ela. Então, a responsabilidade por sustento de criança, dos filhos, é de ambos. Óbvio que o que acontece? Normalmente o filho acaba ficando mais mesmo com a genitora, o ex-casal acaba optando por uma guarda unilateral, onde um só exerce a guarda, normalmente é a mulher, mas existem muitos casos onde somente o homem exerce essa guarda. E nesse caso, ele pode sim pleitear em juízo, que essa mãe pague pensão alimentícia aos seus filhos, especialmente se ela trabalha fora, se ela tem ganhos, porque a realidade hoje é de igualdade. Ambos têm que sustentar seus filhos. Só que um acaba sustentando in natura, porque vive junto, e aí os gastos são comuns, e o outro paga em dinheiro, para que o restante dos gastos do menor sejam supridos. É assim que funciona. Chegou a hora do nosso quadro especial Momento Pet, com o Dr. Bruno Pinho. Olá, gente! Como dica dessa semana, eu venho falar sobre filária, também conhecida como verme do coração, que é uma doença que a gente está pegando em níveis muito altos aqui em Cabo Frio. É uma doença que é transmitida por mosquito e a gente tem hoje em Cabo Frio realmente um nível exorbitante e que poderíamos diminuir se a gente começar a fazer a prevenção. Existem no mercado hoje vários tipos de produto que servem para fazer prevenção, tanto a nível de comprimido como a nível de pipeta. Chegou no Brasil agora uma medicação que a gente chama de vacina, e essa vacina pode ser aplicada anualmente, deixando o seu animal protegido. É uma doença que, infelizmente, quando o seu animal a adquire, é muito difícil que a gente consiga reverter. A gente está numa taxa aí, basicamente, de 30% de perda quando esses animais pegam essa doença. Eu trouxe uma maquete para poder mostrar para vocês basicamente como fica o coração de um animal quando pega esses vermes. É uma doença que acomete tanto cães como gatos, principalmente em cães. Então vamos ver o coração para vocês verem como que isso pode ficar. Esse coração é um coração que está lotado de vermes, que são vermes que a partir da picada do mosquito em 6 meses eles vão encher o coração do seu animalzinho. Esses filamentos brancos são imitando como se fossem os vermes e vocês podem ver como eles podem entupir realmente os vasos cardíacos. E num caso como esse, a partir do momento que há o entupimento, a gente acaba perdendo o animal muito rápido. Então, claro, o tratamento é um tratamento muito difícil. O que eu aconselho a vocês é que procurem o seu veterinário, que ele vai poder te dizer qual é o melhor preventivo para você evitar uma doença como essa. Outra pergunta muito importante. Meu cachorrinho fez um xixi com um odor diferente. Será que é sinal de infecção?
Realmente isso é muito importante, é sempre bom que o proprietário avalie como é que são as condições tanto da urina quanto das fezes desses animais, porque ali já pode ser o primeiro indício de algum problema. Realmente a urina com odor forte pode estar correlacionado com alguma infecção, alguma cistite, então o veterinário precisa realmente acompanhar isso. E a outra situação pode ser por conta de retenção. De repente aquele animal que vive em apartamento, ficou muito tempo preso, ficou retendo demais, pode fazer com que a urina fique com cheiro mais forte. E a cor da urina interfere também? Porque no ser humano tem isso, né? O médico sempre fala, se você bebe muita água, sua urina vai ficar mais clara. Para o animal também? Sem a menor dúvida. Qualquer cor que não seja o amarelo, que é o amarelo ouro, pode ser algum indício de problema. É claro que o animal bebendo muita água, ou às vezes alguns medicamentos que eles tomam, fazem com que a urina fique transparente. Mas qualquer vestígio de sangue, a urina muito escura, amarronzada, procura o veterinário, porque provavelmente ele está com problema. Muito obrigada, Bruno. Entre no nosso perfil do Facebook, Entre Elas, e toda semana o Dr. Bruno Pinho estará tirando as suas dúvidas. Foi um prazer, espero contar com vocês de novo aqui assistindo a gente. E você continua ligadinho com a gente, que a gente está indo para um comercial, mas a gente já volta.